Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma aula, mais uma videoaula do nosso módulo de Teologia Sistemática 2, que nós vamos tratar, que é Cristologia. Essa é a nossa segunda videoaula. No nosso módulo ele é a terceira lição, mas como já foi explicado na aula anterior, na videoaula anterior, nós fizemos uma opção didática para melhorar a didática da matéria, tratarmos primeiro das pessoas da Trindade, para depois nós falarmos da Trindade propriamente dita. Esse módulo é de fundamental importância para a nossa fé, para a nossa confissão de fé, pois se nós não entendermos quem é Jesus, quem é Deus Pai, quem é Deus Espírito Santo e o que é a Trindade, toda a nossa confissão de fé ela fica comprometida, uma vez que o alicerce de nossa confissão de fé, de todo cristão, é exatamente que existe um Deus e que esse Deus é trino, e que esse Deus trino tem consubstancialmente três pessoas coexistindo igualmente pela eternidade: Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nossa matéria de hoje, você pode abrir o seu módulo na página 72 e nós vamos fazer um estudo conforme está ordenando aqui no nosso módulo, e você vai poder acompanhar. Por isso que nós não fizemos slide, porque o entendimento vai ser, eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia e com o seu módulo, e nós vamos acrescentando os entendimentos de acordo com as necessidades, com o que é necessário. Bom, Cristologia. O que é a Cristologia? A Cristologia é a matéria da teologia sistemática que se incumbe de tratar, dos atributos de Jesus, de Cristo, como Deus, e além disso, o seu relacionamento com os homens, com o próprio Deus, com as coisas como essa natureza Deus e homem se relaciona, e o que baseia bastante o começo, o ponto de partida de nosso estudo de Cristologia, ele parte do que está lá em João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne. Só que a gente não pode entender com isso que o Verbo foi transformado em carne, de forma misturada, o Espírito de Deus não se misturou com a carne, mas sim que ele escolheu o ventre de uma mulher para habitar, e com isso aquele que era filho de Deus passa a ser agora filho do homem, e isso não pela confusão da substância, mas sim pela unidade da pessoa. Por que nós começamos a partir daqui? Porque nós precisamos entender que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. E isso era fundamental para que faça valer a questão da sua condição de Redentor e Salvador de nossas vidas. Porque ele é Deus, mas ele teve que se fazer homem para que nós pudéssemos ter a salvação. Bom, não obstante, não se alongando mais na introdução, vamos começar logo falando aqui dos nomes e títulos de Jesus Cristo, E é importante a gente saber isso, porque tudo na Bíblia tem sua fundamentação, tudo na Bíblia tem a sua razão de ser, nada está ali por acaso, Então nós vamos começar através dos nomes de Jesus. O primeiro nome que nós temos aí na página 72 é Jesus. Esse nome foi Maria recebeu já a notificação de que ela teria um filho, que esse filho deveria receber o nome de Jesus, Este nome designa a pessoa, a existência do Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, Quando Jesus é invocado como Senhor, Redentor e Salvador, esse nome íntimo, esse seu nome Jesus, ele é íntimo e impessoal, e pessoal, na verdade,
Jesus Cristo compõe-se das duas naturezas de Jesus, o homem e Cristo. Então Jesus, o nome Jesus a gente pode entender como sendo o nome que determina a sua natureza humana, tá? Logo depois do nome Jesus a gente tem o nome Cristo, e Cristo, ele é a palavra grega para Messias, que nós conhecemos como Messias, né? Nós aportuguesamos a palavra Messias, significa ungido, e Cristo é o grego dessa palavra, também significa ungido. E esse nome Cristo nos dá a dimensão da sua divindade, nos dá a revelação de sua divindade, né? No Concílio de Nicéia, em 325, né, foi feito um combate contra o arianismo. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre a questão do arianismo. E nesse concílio foi feita uma declaração de credo. Que dizia assim, ó: creio em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo de uma substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Essa declaração de Nicéia, ela, na verdade, apesar de alguns tentarem dizer que ela é uma declaração baseada em filosofias pagãs, na verdade ela é uma declaração baseada em cima da revelação bíblica. A revelação bíblica, ela nos mostra que Jesus Cristo é Deus, tá? Nós vamos ter, Paulo vai falar acerca da deidade de Deus, dizendo que toda a plenitude da divindade se manifesta em Jesus, né? Pedro vai declarar em 2 Pedro capítulo 1, verso 1, que é nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Então os apóstolos tinham bem isso, bem definido, e nós não podemos negar essa realidade. Jesus é Deus, tá? Em Apocalipse capítulo 1, Jesus ele se apresenta para João e ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, né? E essa declaração dele mostra muito bem que ele é Deus, porque Deus é eterno e ele também ele vem da eternidade, assim como Deus. Não foi feito, não foi criado, não foi, entendeu? Não tem como se pensar de outra forma. Bom, então Cristo, Jesus indica a sua natureza humana, Cristo indica a sua natureza divina. Depois nós temos um outro nome que é muito usado também na Bíblia, que é Jesus Cristo, o Senhor. Essa nomenclatura nós usamos para nossa adoração, é a nossa reverência, né? Jesus é chamado de Senhor na Bíblia em várias passagens, né? Depois da ressurreição, então, aparece a expressão Senhor Jesus, né? Que só acontece no Novo Testamento. Lucas escreve sobre as mulheres que tinham preparado especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chegam ao local do sepulcro, né, elas não encontram só um anjo, e o anjo ele diz Lucas ele vai falar que acharam a pedra removida do sepulcro já depois, né, vão lá Pedro e João, e lá Lucas 24:3 diz assim, ó: acharam a pedra removida do sepulcro e entretanto não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aí já começa a vir uma nova descrição para Jesus, né? Porque Jesus ele agora largava aquela situação limitada que ele tinha como homem para se tornar agora o Senhor Jesus. Então o Cristo ressurreto. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá bom? Não fique assustado não. Bom, essa palavra Senhor, ela está ligada diretamente ao tetragrama, aquele bendito tetragrama que está lá em Êxodo 3, que é formado por 4 letras hebraicas, né, que é o Iod, o Rei,
o Vav e o Rei. Essas 4 letras, a sugestão que se diz é que seria Yahvé, né? Essa que a maioria das pessoas concorda, né? Que seria Yahvé. Esse nome está sempre relacionado a Senhor, está sempre relacionado a Deus. E Jesus no Novo Testamento passa a ser chamado por esse nome. Esse nome passa a ser vinculado diretamente a Ele, tá? Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra grega para ela, que é Kyrios, né? Kyrios ou Kyrios, né? Que é um termo para traduzir o nome de Deus. De 6.500 vezes é usado esse texto na versão grega do Antigo Testamento, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão não, porque está muito bem explicado aqui no módulo e você vai acompanhar no módulo. E senão a videoaula vai ficar muito longa e vai ficar um pouco cansativa. Essa aula já vai ficar bastante longa. Bom, não obstante a isso, existem mais um monte de outros nomes e títulos que são dados a Jesus. Nossa página, na página 75 está lá dizendo assim, ó: há vários títulos atribuídos a Cristo no Antigo Testamento: Siló, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Renovo, e mais um monte. No Novo Testamento tem mais também um monte, onde tem Cristo Jesus, Senhor de todos, Senhor dos senhores, Senhor e Salvador Jesus Cristo, enfim, um monte de coisa. Nesse novo tópico aqui, a eternidade de Cristo, a gente vai falar da eternidade de Cristo, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 1. Vamos abrir aqui João, Evangelho segundo o evangelista João, no seu capítulo 1, no seu verso 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muita gente se confunde com essa passagem. Muita gente pensa e acha que no princípio de João 1 é o mesmo princípio, ou se confunde com o princípio de Gênesis 1. No princípio de Gênesis 1, a ideia ali é princípio dos tempos, início do tempo, início da criação, ou seja, a partir do momento em que passou a existir o tempo Cronos. Quando passa a existir o tempo Cronos, Deus tem, nos é dado Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está bem claro que esse é o princípio dos dias, o princípio da contagem Cronos. Já no princípio de João 1, aqui nós estamos falando de Logos, nós não estamos falando de Cronos, nós estamos falando de Logos. A ideia ela é mais profunda, ela é mais ampla. Nós estamos falando aqui de um tempo nunca imaginado. Nós estamos falando aqui da eternidade antes da criação, ou seja, de um tempo que não se dá para poder chegar nunca, porque é eternidade. Não se tem um início, ele vem da eternidade. E aqui ele está falando de Jesus, e aqui está mostrando que Jesus ele vem desse princípio, ou seja, diante de um tempo em que não se pode medir, não se pode mensurar, porque ele vem da eternidade. Não tem nada a ver o Logos de Gênesis 1, o Logos de João 1 com o Bereshit de Gênesis 1, tá? Então Jesus ele vem da eternidade, se faz homem, morre na cruz, ressuscita, e agora ele vai para a eternidade, ele vai se dirigindo à eternidade, porque ele também não tem fim. Assim como Deus, que não tem início e nem fim, ele também não tem início e nem fim. Quando diz lá em Apocalipse 1, eu sou o Alfa e o Ômega, a ideia ali é essa: eu não tenho princípio nem fim, eu venho da eternidade e vou para a eternidade, tá? Essa é a ideia.
Então, de forma nenhuma a gente pode limitar Jesus ao tempo e à história, né? Ele é pré-existente, né? E existe, né, antes de todas as coisas. E para isso a gente vai abrir, ó, João 17. Vamos lá, João 17. É importante que você manuseie a sua Bíblia junto comigo, porque aí a gente vai pegando o tato com a palavra e vai se habituando a melhora a memória, aguça a memória, né? Você conhecer sua Bíblia é importante, a sua Bíblia, a que você comprou mesmo de fato é importante, ajuda. João 17, verso 5 diz assim, ó: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes de que o mundo existisse. Percebe? João 1 não tem nada a ver com Gênesis 1. E João 17 nos mostra isso. Em João 17, 24, na parte B do versículo, diz assim, ó, na parte B: porque tu me has amado antes da criação do mundo. Ou seja, Jesus é antes da criação, antes de tudo, ele vem da eternidade. Ficou claro? Espero que tenha ficado bastante claro. Mas se não ficou claro, nós podemos ver também Colossenses, vamos lá na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17. Vamos ver aqui, ó. Diz assim, ó: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então aquele papo dos testemunhos de Jeová, de que Jesus foi criado por Deus e que ele é um grande mestre de obra, não cola. Jesus, ele é Deus, vem da eternidade com Deus, ele coexiste na eternidade na substância única de Deus, ele é Deus único. Então, tudo foi feito por ele, para ele. Se tudo foi feito para ele, não tem nada que não tenha sido feito por ele, e ele não pode ter sido criado. Compreendem? O texto bíblico ele nos mostra muito claro essas verdades. Então, Cristo ele é eterno. Cristo ele é eterno. Ele vem da eternidade e vai para a eternidade, né? Ele não tem início e também não tem fim, né? Não tem como a gente dizer, não tem como a gente negar. E aí aqui eu entro numa questão que causa alguma polêmica muitas vezes em muitas pessoas, e nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos tratar desse assunto, porque é um assunto importantíssimo dentro da cristologia, e de forma nenhuma nós podemos nos confundir com isso. Existe muita gente que se enrola quando as pessoas viram entrar naquela passagem dos evangelhos, aonde Jesus diz assim, ó: naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem, somente o Pai. E usam isso para poder dizer que Jesus não era Deus. Aí a gente pega e fala assim, não, Jesus é Deus. Aí alguém vira e fala que para ser Deus ele tinha que ser onisciente e que Jesus não era onisciente. Bobagem. Jesus era onisciente, sim. Só que a gente não pode deixar de lembrar que Jesus estava num corpo humano, num corpo que lhe limitava algumas coisas. E isso a gente tem que ter, a gente não pode ter medo de assumir isso. Isso não diminui Jesus em nada. Muito pelo contrário, isso mostra o quanto Jesus nos amou.
Enquanto Jesus foi maravilhoso conosco, se limitando, ele sendo Deus, se esvaziando de sua glória e se limitando a um corpo humano. Esse corpo humano lhe dava algumas, sim, limitações. E não tem como a gente dizer que Jesus não era 100% homem e 100% Deus. E quando nós vemos essas limitações do corpo humano, nós temos que refletir sobre isso. E nós vamos mostrar agora a natureza humana de Jesus. Isso está na página, começa na página 77, e eu vou trazer algumas coisas extras aqui e a gente vai tratar sobre isso, tá bom? E conforme a gente vai falando, as dúvidas que surgirem, você pode usar o Facebook, você pode usar o WhatsApp, tá mandando suas perguntas, e o que não ficar esclarecido, a gente tenta esclarecer da melhor forma possível, até que sejam sanadas todas as dúvidas, ok? Então vamos lá, nós vamos falar agora sobre a natureza humana de Jesus. A natureza humana de Jesus, ela se manifesta em várias coisas que aconteceram com ele. Primeira coisa que não tem como a gente dizer, não tem como a gente negar, ele foi feito de mulher, né? Então vamos abrir aqui carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas, capítulo 4, verso 4. Capítulo 4, verso 4. Diz assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui nós temos duas características humanas de Jesus em uma só. Eu até poderia deixar um pouquinho para depois, mas eu vou aproveitar já que o texto fala, nós vamos falar exatamente sobre isso. Jesus, ele foi feito de mulher, ou seja, ele nasceu por uma mulher, veio ao mundo através de uma mulher, e ele veio sob o jugo da lei. Todos os homens na época de Jesus estavam sob o jugo da lei, e Jesus não era diferente. Tanto que Jesus, ele diz: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. E lá em Hebreus vai mostrar que a lei foi abrogada porque ele cumpriu a lei, e isso era necessário. Então nós temos que fazer esse entendimento. Jesus, ele estava sob o jugo da lei porque ele era um homem, tá? Ele tinha a natureza humana e foi feito de mulher. Isso não quer dizer que Jesus tinha, por exemplo, o DNA de Maria. Não, Jesus não tinha DNA de Maria. Jesus não tinha DNA nenhum vindo da carne, tá? Ele não tinha. Se você pegasse ali, Maria, se fosse possível a gente fazer um exame de DNA em Jesus, não iria aparecer lá DNA filho de Maria, não ia aparecer isso, tá? Jesus, ele foi gerado pelo milagre do Espírito Santo. Então ele foi colocado ali, foi fecundado ali, tá? Mas ele foi feito de mulher. É interessante porque tem duas características aqui que a gente tem que comentar. Jesus, ele, assim como Adão, ele foi gerado sem pecado. Assim como Adão, ele foi gerado por Deus. E assim como Adão, ele nasceu perfeito. Quando a gente diz perfeito lá de Adão, eu não estou dizendo que Adão tinha condição divina, mas eu estou afirmando que Adão nasceu sem mácula, assim como Jesus, tá? E a Bíblia mesmo vai dizer que como o pecado entrou por um homem, era necessário que ele fosse pago por um homem, que a graça entrasse por um homem também, e esse homem foi Jesus, que é o nosso segundo Adão. Mas vamos continuar. Ele foi feito semente de Davi. Isso era para dar a sua, além de cumprir as promessas, né? Mas para que fosse mostrada a sua linhagem, porque Davi ele era da linhagem de Abraão, e assim vai para trás. Então, quando nós pegamos a genealogia de Jesus em Lucas e em Mateus, nós vamos ver que Mateus ele leva a genealogia de Jesus até Abraão,
e Lucas leva até a Adão, tá? Isso para mostrar a sua humanidade, tá? Então vamos lá. Jesus ele tinha crescimento e desenvolvimento naturais, né? Ele tinha um vigor físico, ele tinha faculdades mentais, né? Mas eu não vou me ater muito a isso não. Eu quero que vocês... Não vou também entrar na questão que ele tinha um corpo, né? Todos tocavam nele, né? Mas ele tinha limitações físicas por causa desse corpo. E aí nós vamos ver que, por exemplo, ele se fadigava, ele tinha sono. Eu vou dar os textos, você vai acompanhando, tá? Você vai acompanhando depois, ó. Em João 4:6 vamos mostrar que Jesus fadigava. Em Mateus 8:24 nós vamos ver que Jesus teve sono. Em Mateus 21:18 nós vamos ver que ele teve fome. Em João 19:28 ele teve sede. Em Lucas 22:44 ele sofreu e teve dor. Em 1 Coríntios capítulo 15 verso 3 nos mostra que ele foi sujeito à morte, como de fato ele morreu. Só que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele morreu. Por quê? Porque aquele corpo humano ele tinha de fato natureza humana e limitações que eram imputadas a Jesus. Por exemplo, ele é onipresente, mas enquanto ele estava naquele corpo físico, ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas isso não diminuiu a divindade de Jesus. Jesus ele tinha nomes humanos, né? Como a gente já falou, Jesus, filho do homem, Nazareno, profeta, carpinteiro, o homem. Todos esses nomes eram usados para ele, né? Todas essas limitações, às vezes a gente fica meio assustado, muito crente fica assustado de assumi-las e acaba às vezes entrando em contradição consigo mesmo, em um debate contra alguém de alguma seita herética, e às vezes passa vergonha, né? Bom, Jesus ele tinha também uma alma. Nós vamos ver lá em Mateus 26:38 ele tinha alma. Em Lucas 23:46 vamos ver que ele tinha um espírito, né? Isso tudo você vai encontrar bem definido aqui nas páginas 78, 79. O nosso módulo vai falar bastante sobre isso. Porém, Jesus também tinha uma natureza divina. E essa natureza divina nós vamos provar aqui agora. Primeiro, Jesus tinha nomes de Deus, né? Então ele é chamado de Deus em João 1. Nós vamos ver Filho de Deus, Mateus 8:29. Tem outras passagens, eu estou só passando algumas passagens. Alfa e Ômega em Apocalipse 1:8. O Santo, Atos 3:14. Pai da eternidade maravilhoso, Isaías 9:6. Deus forte também, Isaías 9:6. Senhor da glória, 1 Coríntios 2:8. Senhor em Atos 9:17 e em tantos outros, né? Jesus também ele tinha alguns ofícios divinos, né? Por exemplo, ele era criador. Vamos ver João 1:3, Hebreus 1:8-10. Carta aos Hebreus é fundamental para nós entendermos cristologia. Você que ainda não teve oportunidade, não conseguiu ler ainda a Carta aos Hebreus, leia, porque ela é fundamental para o entendimento da cristologia. Amém? Então, Colossenses 1:16 também vai mostrar isso. Ele é um preservador, Colossenses 1:17, né? Ele preserva a sua criação. Vamos dar uma olhadinha lá para não ficar tão corrido. Colossenses 1:17, carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 17, diz assim, ó: e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, as coisas continuam se mantendo por causa dele. Se ele não fizesse isso, tudo já estaria acabado, tá? Ele é perdoador de pecados. Olha que interessante. Jesus ele é acusado pelos fariseus quando ele cura, quando ele perdoa os pecados do homem que é posto por cima do telhado pelos amigos,
o homem que estava preso à cama, e Jesus ele fala: perdoados estão seus pecados. E o pessoal, os fariseus, ficaram: mas só Deus pode perdoar pecados. Esse entendimento é correto, só Deus pode perdoar pecados, não sou eu que perdoo o pecado, não é você que está me assistindo que perdoa o pecado, é só Deus. E Jesus ele perdoava pecados. Essa é uma atribuição divina da pessoa de Jesus, tá? Nós temos também os atributos naturais de Deus. Os atributos naturais de Deus que se manifestaram em Jesus Cristo, né? Nós temos, por exemplo, a onisciência. Jesus era onisciente, né? João 1, 47, 51. Vamos dar uma olhadinha lá para poder nós vermos a passagem. João 1, capítulo 1, versos 47 e 51, que diz assim, ó: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu assentado, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, ele viu, quando ele diz que viu Natanael, mostra a sua onisciência. Aí voltamos de novo àquela questão de nem o filho do homem sabe, nem o filho sabe o dia da volta. Na condição humana, Jesus realmente não sabia, mas o Cristo ressurreto ele sabe. Ele sabe exatamente o dia, a hora que ele há de vir buscar a sua igreja, tá? Então essa onisciência, ela sempre existiu em Jesus. E aqui no capítulo 1, né, como nós lemos aqui de João, fica claro que Jesus é onisciente. A sua onipresença, João 3,13. Olha que nós estamos mostrando Jesus no corpo físico ainda, com atributos da divindade. Olha só, capítulo 3 de João, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha que interessante. Olha que interessante. Ora, ninguém subiu ao céu, ninguém foi até o céu, senão o que desceu do céu. Ou seja, Jesus que estava no céu desceu. Ou seja, ninguém daqui foi para lá, mas ele que estava lá desceu. Senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus, que está no céu. Ou seja, ele estava no céu e na terra ao mesmo tempo. Olha que interessante. Não tem como, as declarações são muito fortes. Mas para não ficar só nesse texto, vamos ver o que diz Efésios 1:23. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 23. Vamos ler o 22 e 23 para a gente entender. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Não tem como negar, Jesus está em todos os lugares. Jesus é uma promessa dele. Olha só o que ele diz lá em Mateus 28, capítulo 28, verso 20. Vamos lá, Mateus. Isso é uma promessa de Jesus. Capítulo 28, verso 20, ó, 19 e 20, né? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está conosco, e se é conosco é no mundo inteiro, em todo lugar.
porque no mundo inteiro tem pessoas que o adoram e pessoas que ele está junto, tá? Jesus entra na mesma categoria do que nós vimos em teontologia. Jesus não é que ele precisa estar ali naquele lugar como, né, uma pessoa que está ali, mas ele é tão grande, ele é tão enorme, que não há nada, não há nenhum lugar em que não tenha a presença dele emanada. Então é isso que é a onipresença. Jesus é onipotente, né? Vamos lá, já que a gente está no livro de Mateus. Em Mateus, vamos lá, Mateus 8, 26. Mateus capítulo 8, verso 26, que diz assim, ó: e ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, né? Isso até assustou os discípulos, que os próprios discípulos, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isso é poder sobre as coisas, isso é onipotência, tá? Capítulo 28, verso 28 também fala sobre o poder de Deus, o poder de Jesus, a onipotência de Jesus. Jesus é eterno, a gente já falou sobre isso. Ele tem vida em si mesmo, ou seja, ele não precisou ser gerado, não precisou ser criado, né? Não precisou que houvesse um ato criativo para ele, né? Ele tem vida em si mesmo, né? Autoexistência, né? Nós estamos falando da autoexistência de Jesus, né? A sua espiritualidade, ou seja, ele também é espírito, né? E ele é imutável, ele não muda. A gente pode ver isso lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 11. Vamos lá, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 11. Olha só como é que diz lá: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Jesus não. Jesus, ele é a mesma coisa sempre, ele é imutável, tá? Bom, e tem alguns atributos morais também de Deus que nós temos que levantar. Por exemplo, a sua santidade. Atos 3,14 vai falar sobre a santidade de Jesus. João 8,12, Lucas 1,35, Hebreus 7,26. A sua bondade, Jesus é bom, né? João 10,11, 1 Pedro 2,3, 2 Coríntios 10,1. E ele é verdade. Mateus 22,16, João 1,14, João 14,6, Apocalipse 19,11. Então, todos eles falam sobre a verdade, sobre Jesus ser verdade, porque ele é Deus e Deus é verdade. Se ele é verdade, se Deus é verdade, ele tem que ser verdade, porque ele é Deus, né? Então, eu não vou falar dos títulos que são dados igualmente entre um e outro, porque não convém aqui agora a gente falar sobre isso. Mas essa dupla natureza de Deus, ela de Jesus, ela funcionou perfeitamente. Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas durante a história, nós estamos agora na página, vamos falar agora da página 80. Na história, houveram vários grupos religiosos, várias seitas religiosas e grupos filosóficos que trataram Jesus de forma diferente, pensaram em Jesus de forma diferente. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre isso. E alguns desses pensamentos heréticos permanecem ainda até hoje e ainda causam muito problema para a igreja. Bom, o primeiro, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre os grupos, né? Deixa eu só ler o primeiro parágrafo da página 80, referente à dupla natureza de Cristo. Ele diz assim, ó: a igreja do período apostólico enfatizava a divindade e a humanidade de Jesus, especialmente a sua origem divina e o milagre de sua encarnação no ventre de Maria. Isto é,
Jesus, ao andar na terra, era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O conceito de que ele era 50% homem e 50% Deus não tem fundamento bíblico. O Filho do homem e Filho de Deus são a mesma pessoa. Ou seja, as naturezas, elas eram completas, tanto para o lado humano quanto para o lado Deus. E aí tiveram alguns grupos que pensavam de forma diferente. O primeiro grupo que nós vamos tratar aqui são os gnósticos. Os gnósticos foi um grupo religioso que surgiu no primeiro século e que deturpou demais o pensamento acerca de Jesus, né? Os gnósticos significa gnosis, que é conhecimento, né? Então eles pensavam ter o conhecimento de Cristo e eles deturparam demais a ideia sobre Jesus. Era um grupo muito forte, mas porém era um grupo muito desorganizado. Era um grupo que hoje ainda tem muitos escritos gnósticos e muita gente tenta usar os textos gnósticos para poder justificar algumas heresias, como por exemplo dizer que Jesus tinha sido casado com Maria Madalena, né? Esse é um deles, né? Mas existem outros pensamentos heréticos que surgiram nessa época dos gnósticos. Os gnósticos, na verdade, eles pensavam em três formas diferentes. Era um pensamento que eles tinham acerca de Jesus, porque eles falavam o seguinte: eles acreditavam nos éons. Os éons seriam uma figura que está entre Deus e entre os anjos. Ou seja, Jesus seria menor do que Deus e maior do que os anjos. Ele seria um éon. E ele, por ser um éon, ele era santo demais. E por ser santo demais, ele não poderia se misturar com a carne, que era pecadora. Eles consideravam a carne pecadora por si só. E nesse pensamento eles diziam o seguinte: o éon ele não pode se unir à carne. Então, tinham três grupos de gnósticos que pensavam de forma diferente. Primeiro, pensava que Jesus ele não tinha corpo. Eles negavam a realidade do corpo humano, né, de Jesus, e ensinavam que Cristo apareceu na pessoa de Jesus, mas que nunca foi realmente um ser humano. Ou seja, ele fingia que tinha um corpo. As pessoas que estavam vendo, que estavam tocando, na verdade, não estavam tocando em nada. Para eles, Jesus não tinha um corpo, porque o Cristo ele não podia se misturar com a carne. Existia um outro grupo que dizia que Jesus era um homem e que Cristo, que era a deidade, usava esse Jesus como um fantoche, uma marionete, onde ele só usava a boca, usava tudo dele, mas não se misturava com a pessoa, com o ser humano de Jesus, né? E existia um terceiro grupo, né, que dizia que Jesus ele era um homem, que quando foi batizado Cristo entrou nele, passou a habitar nele o Cristo, e que momentos antes de sua morte na cruz ele saiu novamente, e que essas duas naturezas nunca se misturaram, tá? Nenhuma das três está correta, nenhuma das três tem apoio bíblico, mas eles pensavam assim, tá? João na segunda carta de João, ele faz sugere-se que ele tenha feito menção aos gnósticos, quando ele diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne como homem. Este tal é enganador e o anticristo. Porque o entendimento apostólico, o ensino apostólico, o ensino que foi dado por Cristo, era exatamente que ele tinha vindo sim como homem, apesar de ser Deus. Depois dos gnósticos, teve também um grupo que eram os agnósticos. Os agnósticos, nós falamos sobre eles na teontologia, nós vamos falar sobre eles de novo. Que é o que? Agnóstico seria o gnosis, de conhecimento, né? E a preposição a, que é uma negação, então sem Deus, né? Sem conhecimento de Deus, né? No caso, o agnóstico é sem conhecimento. Então,
eles diziam que Deus era impossível de ser reconhecido, de ser conhecido. E com isso eles tentavam negar Jesus. E eles fizeram muita gente acreditar nisso. Então eles diziam que Deus era superior demais para poder se preocupar com as coisas daqui desse mundo, e que era impossível nós conhecê-lo. E por não conhecê-los, porque não conhecer a Deus, não ter condições de conhecer a Deus, seria impossível nós reconhecermos a deidade de Jesus. Por isso eles negavam, né, a deidade de Jesus, e eles faziam essa negação aberta de que Jesus não era o Filho de Deus, tá? Negavam abertamente a Jesus, né? Depois também tiveram os ebionitas, que significa pobres ou indigentes. Eles sugeriam, eles surgiram, na verdade, no início do século II, né, depois de Cristo, e eram judeus cristãos que não abriam mão de obedecer à lei mosaica. E existia dois grupos dentro desse grupo, que eram os mansos e os rígidos. Os mansos eram os que viam os crentes convertidos gentios, mas não acusavam-os de nada, porque os gentios não faziam. Porque lá, quem leu o livro de Atos, vai ver que em Atos teve um concílio em Jerusalém que dizia, ou foi determinado, que os gentios não precisavam fazer a circuncisão e não precisavam seguir a lei, né? Porque eles não faziam parte dos judeus. Então eles não ligavam, eles faziam a parte deles e não ligavam para os gentios que não faziam. Já os rígidos, eles já faziam diferente. Eles seguiam, eles achavam que Jesus havia promulgado, né, com a graça, uma lei mais dura, e com isso eles batiam muito firme nisso, né, e ensinavam que Jesus, quando foi batizado no Jordão, ele foi agraciado com poderes sobrenaturais, mas eles negavam a deidade de Jesus. Por quê? Porque, como judeus, eles diziam que a ideia de Jesus ser Deus era inconcebível, porque eles não conseguiam ver que Jesus e Deus eram o mesmo Deus, né? E achavam que não seria, eles estariam abandonando o monoteísmo se pensassem assim, né? Então eles negavam a deidade de Jesus, né? Depois deles, lá no terceiro século, já no final, meado para o final do terceiro século, apareceram os maniqueus. Os maniqueus eram um grupo, né, que pregava um Cristo celestial, mas recusavam a Jesus, né? E eles negavam a possibilidade de se casar, né? Eles não permitiam o casamento. E Orígenes, que foi um dos fundadores da igreja, dos pais da igreja, né? Ele era um maniqueu, mas quando se converteu ele até escreveu contra os maniqueus, contra o maniqueísmo, né? E Paulo falou sobre eles na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, dizendo o seguinte: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Ou seja, ele estava falando dos maniqueus, que exatamente faziam isso. Eles eram praticantes do celibato, da abstinência, né, e não permitiam que se casasse, né, eles eram contra. Depois deles vieram os arianos. Os arianos, eles eram um grupo que tinha um pensamento baseado nos ensinamentos de Ário. Ário era um presbítero da igreja que chegou à conclusão de que Jesus era a primeira criatura de Deus. E dessa forma, Jesus ele era como se fosse uma espécie de subdeus.
Isso é exatamente o que os testemunhos de Jeová pregam hoje. Tá? Os testemunhos de Jeová, eles são arianos, eles pegam a mesma teoria ariana. E lá, naquela época, isso causou diversos problemas. E por causa desse pensamento, foi feito um sínodo, né? Foi feito um sínodo em 321, aonde se combateu essa ideia, até que em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, foi feito a discussão nesse ponto, excluiu-se Ário e dois seguidores dele, da igreja, e se fez a declaração nicênica acerca de Jesus. Tá? Então essa foi a questão do arianismo. Depois dele ainda teve os apolinarianos, né, que foi também um seguidor de um bispo de Laodiceia em 361, e ensinou que a pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente e espíritos humanos. Isso também não bate. Por quê? Porque Jesus, ele tinha que ter o corpo, o espírito e a mente de humano. Tá? Lá em Hebreus, vamos ver o que Hebreus fala, na carta aos Hebreus, fala no capítulo 2, verso 17. Vamos lá. Olha só o que ele diz. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Não bastava Jesus só ter o corpo, ele tinha que ter mente e espírito de homem, tá? Espírito humano, tá? Essas ideias também foram rejeitadas, tá? E porque perceberam que havia necessidade de se ter um espírito e alma. Jesus tinha que ter espírito e alma, mente e espírito, para haver a redenção do homem, baseado na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 17, como nós vimos aqui. E nos concílios de Alexandria e Constantinopla, 362 e 381 respectivamente, essas ideias foram rechaçadas. Depois dele teve os nestorianos. Os nestorianos ensinavam a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo. Uma pessoa, uma humana e uma divina. E em vez dessas duas naturezas em uma só, ao invés de existir essas duas naturezas numa só pessoa, eles achavam que a natureza divina não se misturava com a natureza humana de Jesus. Então eram duas naturezas dentro de uma mesma pessoa, né? Bem separado, né? Aqui estava uma coisa bem separada, né? E ele se tornou um pregador muito popular, né? Mas engraçado que nós sabemos que ele nunca ensinou isso. As pessoas pegaram, usaram o nome dele. Ele foi expulso da igreja, mas ele mesmo nunca, não se tem nenhum relato de que ele tenha ensinado isso. Mas aí foi combatida essa ideia, porque também não faz parte da ideia correta bíblica que existe sobre Jesus. E por fim, nós tivemos os eutiquistas. Os eutiquistas, né, tinham uma ideia, que é o eutiquismo, que Cristo é chamado, como é que nós podemos dizer? O eutiquismo, ele acreditava no monofisismo. O que é o monofisismo? O monofisismo, eles acreditavam que Jesus tinha a natureza humana, que Jesus tinha a natureza divina, mas que essas duas naturezas se misturaram e geraram uma terceira natureza. Isso também não fecha a ideia. Isso também não está de acordo, tá? Porque a natureza de Jesus, ela é 100% homem, 100% Deus, mas elas não geram uma terceira natureza. Não gera uma coisa nova. Ele é porque é. Ele não é nem como diziam
como diziam os nestorianos diziam que Jesus tinha uma natureza humana e uma natureza divina que não se misturavam, né? Eram bem separadas, eram duas naturezas dentro de um mesmo homem, né? Os eutiquistas, eles diziam que a natureza existia dentro do mesmo homem e que ela se misturava e gerava uma terceira. O entendimento correto, na verdade, é que Jesus tinha as duas naturezas, elas coexistem, mas não se misturam para gerar uma terceira. Esse é o entendimento correto. E esse pensamento também foi combatido, né? Foi combatido na sua época, né? E hoje não creio, não vejo ninguém pregando nada parecido com isso, né? Então, como diz aqui na nossa lição, diz assim, ó, para Eutico, Jesus era uma mistura de elementos divinos e humanos, na qual ambas as naturezas teriam sido, em algum sentido, modificadas. Não pode. Para formar uma nova natureza. Assim, Cristo não era nem verdadeiramente Deus, nem verdadeiramente homem. Não poderia, pois, representar-nos como homem, nem como Deus. Era muito conflitante a ideia. Então, nós temos que ver o que a Bíblia diz acerca disso. E aqui eu faço questão de ler com vocês, porque é importante. Que diz assim, ó, o ensino bíblico a respeito da plena divindade e plena humanidade de Cristo é claro. O entendimento exato de como a plena divindade e plena humanidade se combinavam em uma só pessoa tem sido ensinado desde o início pela Igreja, mas só alcançou sua forma final na definição de Calcedônia em 451. Antes desse período, diversas posições doutrinárias inadequadas quanto à natureza de Cristo foram propostas e rejeitadas, primeiro pelos apóstolos, depois pelos chamados pais da Igreja. No caso do gnóstico, que surgiu ainda quando o Novo Testamento estava sendo escrito, alguns livros o refutaram de alguma forma: João, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Com a finalidade de resolver os problemas levantados pelas tais controvérsias, um grande concílio eclesiástico foi convocado na Calcedônia em 451, chamado de Definição de Calcedônia. Ela foi considerada a definição padrão da ortodoxia sobre a pessoa de Cristo pelos grandes ramos do cristianismo, catolicismo, protestantismo e ortodoxia oriental. Alguns estudiosos encontram dificuldades para entenderem a combinação da divindade e da humanidade de Jesus. Este assunto, evidentemente, é mais ligado ao campo da revelação do que mesmo o da explicação. Contudo, quando bem analisado do ponto de vista investigativo e teológico, existe certa facilidade de ser entendido pela mente natural. Examinando o Novo Testamento, observando a cada detalhe, veremos como a humanidade e a divindade de Cristo se harmonizavam. Exatamente como a gente estava dizendo. Jesus ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Elas coexistiam dentro de uma pessoa, que é Jesus. Não formavam duas naturezas separadas, mas uma única natureza, mas sem se misturar a ponto de uma corromper a outra. Ou seja, nem a natureza humana modificava a natureza divina e nem a natureza divina modificava a natureza humana. Com isso, Jesus ele poderia ser, de fato, então, o nosso representante, tanto divino quanto humano. Tá? Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficar, pode mandar sua pergunta que a gente responde. Já falamos dos atributos de Deus, dos atributos de Jesus Cristo, né? Atributos divinos de Jesus Cristo. E eu não vou me alongar mais nisso aqui não. Vocês podem ler e vai ser interessante. Bom, nós também já falamos acerca da nascimento de Jesus, né? E aqui eu quero fazer uma abordagem só com relação, a gente está até perto do Natal, então é interessante falar um pouquinho sobre isso. Página 93 está falando acerca do nascimento, data de nascimento de Jesus.
É impossível, gente, ninguém aceita, ninguém é doido de dizer que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. É muito difícil a gente dizer qual foi o período, qual foi a data de nascimento de Jesus, porque a Bíblia não nos dá essa margem. A Bíblia só diz que foi durante o censo de Quirino. Sendo isso a nossa única fonte confiável, fica estabelecido que Jesus teria nascido 4 anos antes do ano 0, tá? Então, Jesus na verdade teria nascido 4 anos antes de Cristo, né? Mas isso é só para nível de gente saber. A data, muitos teólogos sugerem que tenha sido em Nisan. Nisan é o primeiro mês do calendário hebraico, né? E fica ali entre março e abril. Então Jesus teria nascido ali em torno de março ou abril, tá? Então, só para nível de conhecimento é importante a gente dizer sobre isso. Eu poderia falar aqui sobre os magos do Oriente, são algumas coisas que eu acho que vale mais a pena para vocês lerem do que para a gente falar propriamente dito. Falar sobre a questão da sua obediência, a vida adulta de Jesus, eu também não vou entrar nesses méritos não. Genealogia, a gente já falou alguma coisa. Profecias messiânicas também, eu não vou entrar muito nessa questão, vale mais a pena vocês lerem, porque é muito longo e você vai ter que olhar mesmo, linha a linha, e capítulo a capítulo, versículo a versículo, que é sugerido no seu modo, tá? Agora, é interessante nós entendermos, isso aqui eu faço questão de ver com vocês, é a questão que está na página 106, que é o sacerdócio de Jesus. Para poder nós falarmos sobre o sacerdócio de Jesus, eu quero fazer uma leitura e uma análise por grupos diversos aqui, referente a sacerdócio de Jesus, que está em Hebreus capítulo 7. Vamos à leitura? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Esse caso aqui que está falando em Hebreus, se você não sabe ainda, sugiro que leia. Está lá em Gênesis 14, versos 18 a 20. Abraão tinha saído para a guerra para poder ajudar os reis de Sodoma e Gomorra. E ao final da guerra, o rei de Sodoma tentou dar presentes para Abraão. Abraão não quis. Logo depois aparece Melquisedeque. E Melquisedeque, ele é relatado como sendo sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão oferece a ele o dízimo de tudo que ele tinha, né, em adoração a Deus, tá? E aí ele continua dizendo o seguinte: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Salém significa paz. Aí ele começa a fazer uma analogia entre Jesus e Melquisedeque. Veja só: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vamos entender aqui. Melquisedeque, ele surge na narração bíblica vindo do nada. Ele não é contado uma genealogia para ele. Por isso que nós fazemos feita essa comparação em Hebreus a Jesus, porque Jesus também não tem genealogia. Jesus, Deus, não tem genealogia, porque ele vem da eternidade, não foi feito. Então ele vem da eternidade. E ele diz que também não tem fim de dias, porque não se conta fim de dias para Melquisedeque. Então, por não ter fim de dias, ele é sacerdote eternamente. Essa é a analogia, porque Jesus ele não morre, ele é eterno. Então seu sacerdócio é para sempre. Vamos aqui que a gente pode estar um pouquinho complicado agora, mas na leitura a gente vai chegar ao entendimento pleno.
Então ele diz assim, ó, verso 4: considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos e despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão, abençoou e o que tinha as pessoas. Ora, o entendimento é muito simples. A ideia era muito clara. Abraão, ele é antes da lei. Não existia a lei mosaica, tá? Melquisedeque já era sacerdote. Quem o consagrou sacerdote? Foi a lei? Não, foi Deus que o consagrou. Já os levitas, os da tribo de Levi, eram sacerdotes segundo a ordem de Arão. Por quê? Porque Arão foi o sacerdote, primeiro sumo sacerdote, levantado pela lei, tá? Então era uma questão de hierarquia. Se Arão era descendente de Abraão, tá? Porque olha só, Arão era da descendência de Levi. Levi era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então, pela lógica do judeu, pela lógica da contextualização bíblica, Abraão é maior do que Levi, é maior do que Arão. Arão devia respeito e obediência a Abraão, tá? Então, Arão era sacerdote pela lei e ele pegava o dízimo do povo, mas ele entregava dízimo a Melquisedeque. Através de quem? Através de Abraão. Porque a ordem aqui é a hierarquia, quem vem antes de quem. Então, olha aqui o que diz logo no verso 7, se auto-explicando, dizendo, ora, sem contradição alguma, o menor, Arão, Levi, que era levita, Arão, que era levita, é abençoado pelo maior, não o contrário, tá? E aí continua dizendo o seguinte, e aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali porém aquele de quem testifica que vive. Aí ele já faz direta ligação, olha, eu estou fazendo aqui um tipo de Cristo para Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. E aí ele faz a ligação direta, que Jesus é o sumo sacerdote. Ele começa a fazer essa ligação, mostrando que Jesus era um sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, maior do que os levitas, maior do que Arão. E aí ele continua, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. Olha o que a gente falou, Levi, Arão, os sacerdotes levitas, depois de Arão, considera-se que pagaram dízimo a Melquisedeque através de Abraão, tá? Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Segura. Jesus, ele está bem claro aqui que a Bíblia nos mostra que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, maior do que Arão, tá? Maior do que aqueles que foram gerados pela lei. Aí ele diz que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque o que acontece? Jesus era da tribo de Judá, e Judá nunca teve sacerdócio. Judá nunca teve chamado para sacerdócio. Aliás, na todas as tribos só Levi tinha chamado para sacerdócio. E de repente, da tribo de Judá vem o sumo sacerdote. Olha o que ele diz logo em seguida: porque mudando-se o sacerdócio, saindo Levi para Judá, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, a lei mosaica foi mudada.
ela foi mudada. Então não entra aqui naquele papo de que tem que seguir a lei. Não tem que seguir lei. A lei, como diz Paulo, é sombra das coisas vindouras, tá? Então vamos lá. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Jesus, que é da tribo de Judá. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda se, a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, ou seja, dado por Deus. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Pronto. E aí ele continua dizendo assim, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei foi abrogada. Agora o que nós estamos é a dispensação da graça. Nós estamos sobre a dispensação da graça de Jesus, que é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele entrava uma vez no ano para poder entregar o sangue do sacrifício em prol do pecado do povo. Jesus, ele faz isso até hoje por nós. Ele é o único sumo sacerdote que pode entrar no Santo dos Santos, aonde Deus está, para poder entregar o sangue do Cordeiro, que Cordeiro é Ele mesmo, que redime o pecado do homem, que redime o pecado da humanidade. E com a ponta dos dedos ele tocava na ponta do altar e espargia o sangue depois sobre a arca, tá? A arca representava a presença de Deus. Então aí nós teríamos que fazer uma abordagem lá atrás sobre a questão do santuário. Eu não vou entrar nessa questão agora não. Em outra oportunidade a gente vai falar mais sobre isso. Mas a analogia é essa. E aí ele continua dizendo assim, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Que esperança é essa? É Jesus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Jesus, ele será sempre o nosso sumo sacerdote. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está agora, nesse exato momento, intercedendo por mim e por você, como os sacerdotes faziam, o sumo sacerdote fazia uma vez por ano. Jesus faz isso diariamente por mim e por você. Porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, não pelos pecados dele, mas pelo pecado da humanidade, sangue inocente, para poder remir o pecado do mundo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, você vai ler aqui no seu módulo, mas a leitura do capítulo 7 de Hebreus, ela é fundamental para o entendimento completo do sacerdócio, do sumo sacerdócio de Jesus. Espero que tenha ficado claro a questão de Melquisedeque e Arão. Jesus Cristo também, ele tinha um outro ofício, que era ser rei, né? Jesus é rei,
né? Então não temos nem o que muito falar sobre isso, tá? No nosso módulo aqui são 6 linhas aqui que falam acerca disso. E Jesus também ele foi profeta, né? Porque a promessa de que Deus havia a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Por que semelhante a Moisés? Porque Moisés liberta o povo do cativo do Egito. Egito simboliza mundo, né? Então Moisés ele tira o povo do Egito e começa a levar o povo para Canaã, para a terra prometida. Jesus ele faz a mesma coisa, ele tira o homem do mundo e leva o homem em caminho para a terra prometida, que é a Jerusalém celestial, tá? Que está lá em Apocalipse capítulo 21, tá? Logo depois ele vai falar aqui sobre a morte expiatória de Jesus. Eu não vou falar muito sobre isso não, porque já é um assunto bastante falado, nossa aula já está bem longa e você pode fazer a leitura sobre isso. Tem também sobre a ressurreição, né? As testemunhas da ressurreição, e depois vem as lições, os exercícios. Espero que você tenha gostado da videoaula. Faça uma boa leitura do seu módulo, use bastante a Bíblia, pegue as referências que eu coloquei, que eu falei aqui, que eu citei, leia as citações, leia o módulo, monte o seu estudo, porque é fundamental esse conhecimento do nosso Jesus. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Que Deus te abençoe grandemente. Se for de tarde, se for de manhã, um bom dia. Se for de tarde, uma boa tarde. Se for de noite, uma boa noite. Que Deus te abençoe. Amém.